Quando eu falo para vocês que eu tenho compartimentos profundos que ficam entre o músculo ou o SMAS e o tecido ósseo, concorda comigo que quando eu estou falando, quando eu estou comendo, quando eu estou usando dos músculos da mímica, esse músculo está comprimindo o tempo todo a gordura sobre o osso. Então eu tenho uma base óssea rígida, eu tenho um músculo e eu tenho uma força constante dessa músculo batendo, levando, comprimindo aquele compartimento de gordura. Pois então, esse estímulo de compressão o tempo todo faz com que os adipócitos dos compartimentos mais profundos tenham propriedades, tenham características histológicas diferentes dos compartimentos adipócitos dos compartimentos superficiais. Por quê? Os compartimentos mais profundos, eles têm um crescimento limitado. O adipócito ele não consegue crescer para depositar energia lá, para guardar energia. Ele tem um teto, ele tem um limite. Esse limite é dado pela musculatura. Os compartimentos mais superficiais, ele não tem mais esse limite. O adipócito pode crescer indefinidamente ou multiplicar-se indefinidamente porque ele tem espaço de sobra. Você pode ter, a pele não vai responder, não vai reagir para acomodar aquilo lá. Ainda mais com perda de colágeno, elastina, que aumenta a flacidez, você tem essa característica. Então, existe uma diferença histológica disso. E tanto é verdade que agora cabe a gente entrar no nosso segundo artigo, que é este aqui, muito, muito interessante, que ele fez uma comparação, ele pegou peças anatômicas, né? Ele pegou os cadáveres frescos congelados, se é fresco ou é congelado, isso a gente tem que discutir ainda, mas enfim, que ele pegou compartimento profundo, que fica abaixo do lábio superior, do elevador do lábio superior, né, a musculatura do elevador do lábio superior, e o compartimento acima da musculatura. Ele pegou os dois adipócitos e foi fazer uma análise histológica, foi entender a histologia. O que encontrou? Esse trabalho aqui encontrou que o tamanho do adipócito é muito maior na região do nasolabial, do compartimento nasolabial. Então, no EFL, o compartimento nasolabial é o compartimento mais superficial, quando comparado com o compartimento medial da bochecha. Então, este compartimento aqui, ele tem uma área de adipócito menor. Então, o que ele está falando é, o adipócito do compartimento superficial é grandão, o adipócito do compartimento profundo é menorzinho. Isso é interessante quando a gente pensa até na resposta biológica, por exemplo, a um ácido deoxicólico. Quando o adipócito ele é menor, ele é menos sujeito a ser degradado com essas enzimas, como ácido deoxicólico ou mesostabil ou qualquer um desses medicamentos específicos, né? Qualquer um desses medicamentos usados para redução de gordura localizada. Por quê? Porque a célula, quanto maior ela é, o adipócito, quanto maior ele é, mais instável é a sua superfície, mais suscetível ele está a ter uma lise dessa superfície e uma degradação. Então, adipócitos muito estufados, muito grandes, eles vão ser mais facilmente afetados por essas enzimas do que aqueles adipócitos que não têm tanta concentração de energia, não estão tão gordos assim, eles têm uma membrana mais estável. Então, aqui a gente já consegue perceber que não adiantaria, por exemplo, eu fazer uma bichectomia química, vou colocar ácido deoxicólico na bola de bichar para reduzir. A resposta biológica vai ser pequena. Por quê? Porque esse adipócito, ele é menor, é um tecido mais fibroso, é um tecido que está menos suscetível a esse resultado. Então não adianta colocar lá. Mas, em compensação, para fazer a redução da papada, para fazer um afinamento facial, você consegue usar o ácido deoxicólico com segurança e você vai degradar basicamente a parte de gordura, justamente porque esses adipócitos estão mais instáveis, a superfície dele está mais instável. Então faz algum sentido nessa questão. E tem um outro aspecto interessante, que é este daqui, que isso é encontrado tanto em homens como em mulheres. Então veja só, a área do adipócito, tanto em homens quanto em mulheres, tem essa diferença. Os adipócitos mais profundos, eles estão mais sujeitos a ter a serem menores e mais compactos do que os adipócitos dos compartimentos superficiais, tanto em homens quanto em mulheres. E aqui tem
aqui são os dois gráficos, né? Esse daqui é do compartimento, a área, né? A área do adipócito, desculpa. E esse daqui, eu acho que eu copiei o slide. Eu acho que eu copiei o slide. Ah, não, esse daqui, desculpa, agora eu entendi o artigo, lembrei do artigo. Esse daqui está relacionado ao peso do paciente. Isso acontece, inclusive, nos pacientes que têm um índice de massa corpórea normal e um índice de massa corpórea alterado, elevado. Então, tanto o paciente magro quanto o paciente gordo também tem as mesmas características. Então, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser gordo, pode ser magro. Os adipócitos profundos são menores do que os adipócitos superficiais. E o mais interessante, que é um último gráfico que eu quero mostrar desse artigo aqui, é este daqui, olha. Que a relação, ela vai acontecer, ó, é o resumo, é uma soma dos outros dois, né? A relação vai acontecer, sempre vai ter uma alteração, superficiais maiores que os profundos. Então, poxa, então é uma alteração histológica que tem um comprometimento não, mas que tem uma interferência totalmente direta naquilo que a gente precisa fazer de terapêutica. Então, para fazer uma redução de gorduras profundas, é mais viável fazer uma cirurgia, como o caso da bichectomia. Para fazer as reduções superficiais, a gente pode lançar mão de outras tecnologias, como, por exemplo, o uso de endolaser, o uso de enzimas, que vai conseguir fazer uma redução dessa gordura superficial. Então, tem uma mudança crítica nessa situação. Perfeito, entendemos nessa questão da face, que compartimentos de gorduras profundos têm diferentes adipócitos quando comparados com os compartimentos superficiais. Ótimo.